Depois de quase uma década, a Nintendo introduziu ao mercado um novo videogame e pela primeira vez desde o Wii U, a gente tem dois videogames no mercado. Então a pergunta que ficou é, será que a Nintendo vai dar conta de lançar bons jogos? E como que vai ser daqui pra frente? As duas plataformas vão ser alimentadas? Bom, de Donkey Kong Bonanza até Dragon Drive no Nintendo Switch 2 e de Donkey Kong até Metroid Prime 4 no Nintendo Switch 1. Depois de 11 lançamentos, quase um por mês e 4 expansões, finalmente terminou o calendário de lançamentos da Nintendo em 2025. E eu friso da Nintendo, galera, porque ainda tem vários outros jogos de outras empresas sendo lançados para esses videogames até o final do ano, e é por isso que o Coelho Awards vai ser em janeiro esse ano, porque tem coisa demais. Sim, mesclando jogos entre Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2 foi praticamente um exclusivo por mês, e até mais se você for contar as DLCs de conteúdos novos, né? Mas quantidade não é qualidade. Então hoje é dia de fazer uma retrospectiva e julgar se em 2025 a Nintendo deixou o Nintendo Switch 1 e o Nintendo Switch 2 bem abastecidos de bons jogos ou se deixou a desejar. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E esse é o nosso quadro de debate semanal, o Nintendo a Sério, mesclando informação com pesquisa e opinião. O objetivo é fazer você sair daqui do final do vídeo agregando algo novo e saindo um pouco daquela discussão rasa da internet. Então se você gosta de vídeos que debatem um tema nesse estilo aprofundado, já deixa seu like para ajudar o nosso trabalho aqui e se inscreve aí no canal. E ativa o sininho de notificações, assim você fica avisado quando um novo vídeo desse tipo chegar. E se você comentar, você diz pro YouTube que esse vídeo é relevante e ele espalha por aí na internet. Mas antes da gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a TK14 Games, galera. Eu venho avisando vocês há um tempão. Eu gosto de pegar as minhas mídias físicas em pré-venda lá na TK14 Games por causa da data de entrega, tá? É porque eles são uma loja local, eles têm um capricho muito grande também. Eles sempre mandam ali algum brindezinho, vem embalado, muito bem cuidado, além deles terem um ótimo atendimento e eles serem uma loja que responde rápido também. E tem um descontinho, né? Usando o cupom COELHO. É só na hora da compra você colocar o meu cupomzinho ali que você vai ganhar um desconto. A TK14 Games tem o Instagram deles, que eu recomendo vocês darem uma olhadinha, entrarem em contato com eles por lá, conhecerem as pessoas. São uma excelente loja que tem Nintendo, PlayStation, Xbox, e eles têm especialidade em pré-vendas e também em amiibos. Eles têm o maior acervo de amiibos do Brasil. Então agora, chegando o Natal, cara, esses novos lançamentos que chegam por aí, fala com eles e garante o seu amiibo por lá também, de presente de Natal, que é sempre uma boa pedida, tá bom? Os links da TK14 Games estão aqui na descrição pra vocês. Mais uma vez, recomendo vocês conhecerem, os caras são realmente uma ótima loja, galera. Eu não sei se vocês lembram, mas o ano de 2025 começou completamente agitado. Ninguém queria saber de jogo porque foi ele, o Nintendo Switch 2, que foi anunciado em janeiro, depois de anos de rumores. E com isso, o mundo gamer nintendista só queria saber de console novo. Já sabendo que seria esse o cenário, a Nintendo claramente deixou somente 2 jogos pro período de janeiro até abril, que foi o Donkey Kong Country Returns HD e o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Sim, parece que já passou bastante tempo, mas foram esses 2 jogos que foram lançados no início desse ano. E por favor, galera, se vocês não jogaram Xenoblade Chronicles ainda, joguem, absolutamente joguem esse jogo. Como eu falei na análise, Breath of the Wild provavelmente não teria existido sem esse jogo aqui antes. Sim, foram 2 relançamentos, talvez porque justamente são jogos que já lucraram o que tinha pra lucrar, e aí a Nintendo deve ter pensado, se vender, vendeu, se não vendeu, é isso aí. De fato, não foram grande sucesso de venda, talvez por serem lançados nesse período de hype, né? Ou talvez por serem jogos antigos, ou talvez por suas polêmicas. Donkey Kong Country Returns HD, infelizmente, não foi a melhor adaptação possível, tá? A empresa utilizou a versão do 3DS de base, porque ela tinha mais conteúdo do que a versão original do Wii, né? E nisso, alguns elementos que eram melhores no Wii, que é um videogame mais poderoso, acabaram se perdendo e continuaram melhores por lá, mesmo a gente jogando no Nintendo Switch. Isso também levantou alguns debates online, tipo, pô, esse efeito de onda você só percebe em vídeo comparando lado a lado, será que isso é realmente um problema? E claro, a precificação também foi odiada novamente, já que a Nintendo só deu um tapinha ali em HD e cobrou o mesmo valor de jogos novos. Lembrando, esse jogo foi lançado originalmente no Wii, depois no 3DS e agora no Nintendo Switch. É o Donkey Kong Country Returns. Então é estranho eles cobrarem o mesmo preço de jogos enormes como Super Mario Odyssey, Super Smash Bros Ultimate, entre outros, né? Já o meu queridinho Xenoblade Chronicles X, ele foi muito bem recebido em crítica, e o novo capítulo da história adicionou muito ao jogo. Porém, vale lembrar que ele é o 4º Xenoblade no Nintendo Switch, e muitos acabaram deixando passar por saturação ou por ficarem um pouco perdidos nessa ordem. Vários perguntam, será que eu devo começar
passar por esse aqui, esse tipo de coisa, né? O que é uma pena, porque esse é um dos melhores jogos que a Nintendo já fez. Então, se possível, como eu falei, joguem. Se vocês precisam de algum incentivo, cara, eu vou só deixar esses 30 segundinhos aí com vocês. Deu pra convencer? Mesmo se você não jogou nenhum outro Xenoblade, joga esse aqui. Lá nos grupos do Nintendo Barato já dá pra encontrar com um preço muito baratinho. Então o veredito pra esse primeiro momento do ano foi algo como um primeiro trimestre fraco, por terem apenas 2 jogos que são relançamentos, mas, entre aspas, justificado por ser um período de transição, né? Mas ao mesmo tempo foram 2 jogos que, por si só, pra quem não tinha jogado eles antes, são jogos de qualidade. Agora em 5 de junho de 2025, a Nintendo finalmente lança o Nintendo Switch 2. Cara, foi uma loucura esse lançamento. Vocês acompanharam tudo aqui no canal, né? Mas essa festa de comemoração foi um 8+80, né? Por um lado, Mario Kart World se consagrou como o jogo que acompanha o console em um bundle e ajuda a estreia do Nintendo Switch 2 a ser a melhor de todos os tempos, inclusive de todos os videogames, não apenas do de Nintendo. Mas também no lançamento, outra polêmica, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que foi apelidado de manual pago. Mario Kart World também teve suas controvérsias, tá? Muitos até hoje não gostam do seu formato dividido entre pistas comuns e intermissions, que são essas estradas que conectam uma pista com outra, e principalmente da presença dessas intermissions no modo online. E o seu modo livre também foi criticado, já que ele não se tratava de um modo aventura, uma campanha ou nada do tipo. É apenas um passeio sem compromisso e com mais de 500 colecionáveis espalhados, né? O que fez com que muitos jogadores pensarem que foi um desperdício estruturar esse mundo aberto, criar esses desafios e colecionáveis para não ter nada dando um propósito a isso. Um fio que conecta esses desafios todos. Estão só espalhados por ali pra você achar. E por fim, novamente, a precificação, cara. O preço definitivamente foi o Nemesis de 2025. Mario Kart World é o primeiro jogo lançado a $80 ou R$500 aqui no Brasil. Isso fez a internet surtar, né? E até hoje, esse é o único jogo nesse preço, com exceção de versões completas de jogo mais DLC, né? Se foi uma estratégia pra vender bundle ou um novo padrão de preço, a gente ainda tá esperando pra poder entender isso. E logicamente que quem tá nos grupos do Nintendo Barato não pagou tudo isso, né? Mas é um susto a hora que a Nintendo pega e anuncia um preço dessa forma. Pelo menos o jogo agradou muito, né? E teve uma boa recepção. E até hoje a maioria das pessoas que compram o Nintendo Switch 2 compram ele com Mario Kart World. E muita gente ainda tá jogando o jogo. Definitivamente eu tenho jogado ele bastante com os amigos recentemente. Já o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, bom, tadinho dele, né? Mesmo a baixa precificação, né? O jogo tendo sido lançado ali a $10, não o livrou de ser massacrado tanto pela crítica quanto pelo público. Eu gostei das nerdices desse jogo, mas eu não gostei da parte jogo desse jogo. Vocês viram a análise. Mas de fato ele é muito específico para entusiastas de tecnologia mesmo. Não é necessariamente para quem gosta de games. Aí um mês depois do lançamento do Nintendo Switch 2, a paz reinou, né? Donkey Kong Bonanza é o jogo que parte da equipe de Super Mario Odyssey fez. Embora não tenha tido a aclamação de um Super Mario 3D, foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, que o colocou entre os melhores jogos do ano. Apesar de algumas críticas à facilidade do jogo e algumas quedas de desempenho, né? Em geral, em julho, com o combo Donkey Kong mais Mario Kart, o Nintendo Switch 2 se provou um console que realmente valia a pena ser comprado. E essa boa dupla de Mario Kart e Donkey Kong fez muito bem, porque logo na sequência, não sei se vocês se lembram, cara, mas quase todo lançamento que a Nintendo trouxe foi problemático de alguma forma. Jamboree TV foi uma expansão legal pra Super Mario Party Jamboree, mas ela não melhorava o jogo base. Depois eles melhoraram, né, após a atualização. Além de que eles prometeram utilizar a câmera, mas com tão poucos minigames que nem 30 minutos os jogadores já conheciam
tinham todos eles. Eu tenho que dizer que eu tenho um amigo, cara, Afonso 3D, um abraço pra você. Ele é completamente apaixonado por esse jogo, ele joga direto, mesmo tendo pouco conteúdo. Então, não deixa de ser divertido, mas veio com essa polêmica por causa do conteúdo reduzido. Dragon Drive é uma nova IP da Nintendo, e ela é baseada em controle de movimento e com a utilização do modo mouse do Nintendo Switch 2 simulando o movimento de cadeirante. Mas o jogo saiu sem conteúdo, sem opções básicas de matchmaking e em geral foi tratado como mais uma demo paga. E muitos se perguntaram: Nintendo, por que vocês não deixaram esse jogo gratuito para assinantes do Nintendo Switch Online? Seria perfeito. E mesmo o nosso queridinho Donkey Kong Bonanza teve o seu momento de chuva de pedras, tá? Porque pouco mais de um mês depois, a Nintendo anunciou e soltou uma DLC de expansão chamada Decay Isle e Emerald Rush. E a comunidade não recebeu bem uma expansão de pós-game com tão pouco tempo depois, além de ser um conteúdo pago de $20 para um jogo que já custa $70. Então, novamente, o preço foi o Nemesis, que era para ser um lançamento apenas cheio de alegrias, foi um lançamento com muitas alegrias, mas também com algumas ressalvas pro Nintendo Switch 2. E esse foi um período quase que completamente abandonado pro Nintendo Switch 1, mas isso mudaria em breve. A partir do final do ano, os donos de Nintendo Switch 1 viram que, inclusive, o conteúdo aqui no canal mudou de cara. As coisas começaram a ficar bem mais intensas e haja dinheiro pra comprar tanto jogo sendo lançado em sequência, cara. Tanto pra Nintendo Switch 1 quanto pro Nintendo Switch 2, que obviamente se aproveita de tudo que é lançado pro seu irmão mais velho, né, o Switch 1. Super Mario Galaxy 1 mais 2 veio com pouco tempo de anúncio, melhorando ainda mais a versão HD já existente, né, e adicionando o português do Brasil, cara, o que foi um excelente ponto alto aí pros fãs brasileiros. E no Nintendo Switch 2 ele trouxe recursos visuais ainda melhores. Ok, é um relançamento, só que de 2 jogos, né, que não importa quanto tempo passe, se eles forem relançados, você vai parar pra olhar, porque são jogos atemporais. E aí no final de outubro, o primeiro jogo novo pra Nintendo Switch 1 da Nintendo foi lançado, depois de um tempo, né, Pokémon Legends ZA. O jogo que não apenas trouxe um novo tipo de combate de ação pra série Pokémon, mas também se recuperou do baque técnico que foi o jogo anterior, né, o Scarlet Violet. Janelas de PNG à parte, o jogo rodou bem em ambos os consoles e foi sim um bom jogo. Então, se outubro foi o mês do Nintendo Switch 1, cara, novembro foi o mês do Nintendo Switch 2. O mês começou com Hyrule Warriors Age of Imprisonment, dando sequência à parceria entre a Nintendo e a Koei Tecmo e os seus jogos Musou, né, com temática de Zelda. E esse foi um jogo que, por já ser o terceiro do tipo, não teve polêmicas, nem barulho. Quem sabia que já gostava do estilo, jogou e adorou. Quem não sabia que não gostava, mal olhou pra ele. E quem gerou muitas dúvidas, na verdade, foi o Kirby Air Riders, um lançamento que retornou do GameCube, onde foi pouco jogado e, portanto, ninguém sabia bem o que esperar dele, né? Por isso, o Sakurai, o diretor do jogo, passou 1h30 em 2 directs explicando seu jogo em cada detalhe. E foi outra aclamação seletiva. Quem gostou da proposta, amou o jogo. E do outro lado, o público que não clicou, não viu a menor graça nesse jogo. 2 jogos lançados em novembro, cara. E aí, em dezembro, foi a hora de unir o Nintendo Switch 2 ao Nintendo Switch 1, em torno do tão aguardado Metroid Prime 4 Beyond, que, olha, não foi o jogo unânime que todos esperavam, né? E de um certo ângulo foi um baque pra todos os que o aguardavam, porque novas ideias vieram e nem todas foram lá tão bem aceitas. No mundo o fato de ser um jogo bom e que com certeza é melhor do que o nada, né, que os fãs da série receberam nos últimos anos. E aí acabou, né, porque já estamos em dezembro. Na verdade, galera, não acabou, porque no dia 10 de dezembro, a Pokémon Company soltou o último conteúdo chamado Mega Dimension, onde os heróis de Lumiose partem pra uma dimensão alternativa. A proposta do jogo foi bem aceita, novas megas foram bem recebidas, apesar de que a gente tá jogando o jogo aqui agora e achando um pouco maçante, então ativa o sininho de notificações aí pra esperar a análise aqui no canal. Mas pra variar, cara, não é a diversão do jogo que é o problema, o ponto de discórdia foi de novo a precificação. Mais $30 em um jogo de $60 ou $70 se você comprou a versão de Switch 2, né? Então no Switch 2, pra ter o pacote completo, é $100, cara. É muito salgado. Mas e aí, qual é a conclusão disso tudo? O ano de 2025, em termos de lançamentos da Nintendo, foi sem dúvida nenhuma extremamente recheado. Teve jogo pra todos os públicos e de diversas franquias. Curiosamente, 2 jogos do Donkey Kong, né? Nosso macacão passou décadas sumido pra voltar com 2 jogos no mesmo ano. Tivemos muitos jogos bons, o que é ótimo, né? Alguns com maior destaque, como Bonanza, Xenoblade Chronicles X, Mario Kart World e Metroid Prime 4, mas muitos fãs sentiram falta daquele jogo com o impacto que teve um Zelda Breath of the Wild ou um Super Mario Odyssey lá em 2017.
7. Principalmente porque essas duas franquias não estiveram presentes com um novo jogo principal nesse ano. Eu acho que a Nintendo tá guardando isso pra chegar, ó, igual um meteoro, pá, estourar a cabeça de todo mundo no ano que vem. Eu acho que ela já tava confiante com o ano de lançamento do Nintendo Switch 2, com Mario Kart, essas outras coisas, sabe? O melhor eu acho que ainda tá por vir. O ano do Nintendo Switch 1 foi o seguinte: Donkey Kong Country Returns HD, Xenoblade Chronicles X, Mario Galaxy 1+2, Pokémon Legends ZA e Metroid Prime 4. Uma line-up até impressionante, né? Pensando que 2025 foi planejado pra ser o ano do Switch 2. Mas o Switch 1 merecia o legado que ele criou, mereceu ter bons jogos, mesmo após um novo console ter entrado no mercado. Isso lógico, né, galera? Eu tô focando nos jogos de Nintendo, mas tivemos Silk Song, um monte de outros jogos de outras empresas, incluindo Tony Hawk, enfim. Já o Nintendo Switch 2, ele começou com bons jogos o suficiente, como Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Hyrule Warriors e Kirby Air Riders. Foram 4 jogos com pelo menos algum peso, né, e que serviram pra dar um start na plataforma. E no fim, 2025 se mostrou menos um ano do Switch 2 chocando o mundo, e mais como um ano onde o Nintendo Switch 1 passou a tocha pro Nintendo Switch 2. E não dá pra dizer que a gente tem que ficar surpreso com isso, porque a Nintendo, com todas as palavras, falou múltiplas vezes em entrevistas que eles iriam fazer uma transição suave de um videogame pro outro. Foram muitas polêmicas e pontos baixos, né, compensados por jogos que agradaram e são bons, mas que, talvez com exceção de Bonanza, não causaram muito barulho na comunidade gamer esse ano. Quase todo jogo seguia um script nas análises do canal de muito bom, vírgula, mas alguma coisa. E é por isso que esse jogo é uma Tier A+. Um jogo ótimo, mas com uma ressalva que impede ele de chegar numa Tier S. E talvez, cara, uma nota que a gente possa dar pra line-up da Nintendo, né, de lançamentos de 2025, tenha realmente sido um 8 de 10. Talvez você argumente que esperava mais do ano de lançamento de um novo console, mas isso não muda essa nota, você só esperava mais do que um 8 de 10. Um bom ano sem dúvidas, forte em quantidade, versatilidade e mesmo qualidade, tá? Mas claro que, Nintendo, você tá devendo pra gente, os fãs, um novo jogo que seja tão disruptivo que mude os rumos da indústria novamente, igual você fez no Nintendo Switch 1. Múltiplas vezes, hein? Algo extremamente ambicioso, mas sendo a Nintendo com o histórico que ela tem, eu acho que é algo que a gente pode sim esperar. Esse, meus amigos, foi o nosso Nintendo a Sério de hoje. Como vocês sabem, toda semana a gente traz aqui pro canal uma análise um pouco mais aprofundada desses assuntos que a gente gosta. Se você curte, já deixa o like, já se inscreve aí no canal e ativa aí esse sininho de notificações pra vocês não perderem. Todos os dias temos vídeos aqui no canal pra poder ajudar quem é dono de Nintendo Switch e Switch 2, né, e quem quer ter um. E a gente se une aqui pela paixão com os games. Tamo juntasso, meus amigos. Eu vou deixar os links da TK14 Games aqui na descrição pra vocês e, lógico, dos grupos do Nintendo Barato no WhatsApp, no Telegram e no Instagram, e tem lá no site, né, nintendobarato.com.br. O QR Code está aqui na tela pra vocês poderem entrar lá, mas não deixem de entrar lá também em nintendobarato.com.br, que vocês conseguem encontrar os grupos por lá também, beleza? Mas o mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, que isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade, meus amigos. Vou deixar a playlist das outras discussões aqui do Nintendo a Sério, que eu acho que vocês vão gostar bastante de acompanhar, e também do Nintendo Barato pra vocês, tá bom? Agora sim, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima. Valeu!